Levante as suas mãos para Deus. Nós estamos iniciando hoje a nossa campanha do mês de novembro. E há um desafio de Deus para a minha vida e para a sua vida nesse mês. Deus quer que você vença as suas crises. Deus quer que você entenda os motivos da sua crise. Quantos querem vencer as suas crises? Levante a sua mão e diga isso com Deus. Fala das suas crises para Deus nessa noite. Fala para o Senhor. Fala, Deus, fala comigo nessa campanha. Ministra o meu coração, ministra a minha mente, ministra a minha alma, as minhas emoções e ministra o meu corpo. Oh, aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Faz desse cântico a sua oração. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, para te adorar, Senhor, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quantos receberam o seu alvo de oração? Isso, o seu alvo de oração, ele veio dentro de um envelope de plástico. Você vai colocar aí o seu pedido, o seu clamor, a crise que você está enfrentando, que você enfrentou ou que está enfrentando. E todos os dias nesse mês, às terças-feiras da nossa campanha, nós vamos estar mergulhando os nossos pedidos, nossos alvos nas águas. A palavra de Deus declara que Naamã, um general, entrou em crise. Um homem famoso, um homem bem-sucedido, e ele então fica enfermo, com uma lepra. E a Bíblia diz que tinha uma menina, sabe aquelas meninas tagarelas que trabalhava lá na casa de Naamã? Quando ficou sabendo, ela era crente, essa menina. Ela disse: olha, se meu senhor fosse lá em Jerusalém e conhecesse o profeta Eliseu, se ele conhecer, Eliseu vai orar por ele e ele vai ser curado. Imagine, irmãos, aquele general passando por essa crise na enfermidade. Ele vai, pede carta para o rei. Isso você encontra essa história lá em 2 Reis capítulo 5. Pede carta para o rei e vai onde Eliseu estava. Só que quando ele chega na casa de Eliseu, como ele era um general famoso, ele falou assim: o profeta vai sair, o profeta vai vir, né? Vai colocar a mão na minha enfermidade, vai invocar o seu Deus e eu vou ser curado. Essa era a expectativa de Naamã. Quando ele chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu nem recebe
o general. Nem recebe a comitiva. E Eliseu manda o empregado dele dizer: fala para ele ir lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que a crise dele vai acabar. Fala para ele ir lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que o problema dele vai ser resolvido. Ele ficou tão indignado, e ele falou: vamos embora para casa. Indo de caminho, todo indignado, um funcionário dele olha para ele e diz o seguinte: meu senhor, se ele pedisse para o senhor dar 7 pulinhos, o senhor não daria? Se ele pedisse para o senhor uma coisa difícil, subir de joelho a escadaria da Penha, o senhor não subiria? Meu senhor, se ele pedisse para você ir caminhando daqui até o norte, né? O senhor não iria? Ele pediu uma coisa tão simples. Ele falou: poxa, mas na minha terra tem rios muito mais limpos. Por que ele me manda mergulhar no Rio Jordão, nesse rio sujo? Na verdade, a crise de Naamã era o seu orgulho. A crise de Naamã era o seu orgulho. Faz desse cântico a sua oração. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica. Levanta os seus alvos de oração. Eu quero Levanta os seus alvos e diga isso ao Senhor. Como Naamã, no teu poder, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Levanta os seus alvos assim bem alto. Levanta a sua crise e começa a dizer: Deus, onde está o meu orgulho? A Bíblia diz: eis o orgulhoso, a sua alma não é reta dentro dele, mas o justo viverá pela fé. Aquele que se humilha viverá pela fé. Nesse mês, nós estaremos mergulhando nas águas, as nossas crises. Estaremos mergulhando nas águas de Naamã, as nossas crises. E algo dos céus vai acontecer na sua vida. Quantos podem dizer amém? Essa campanha é para mim e para você. Quantos dizem: essa campanha é para mim? Você que está em casa, essa campanha é para você. Essa campanha é para você. Vamos declarar mais uma vez esse cântico. Você com os seus alvos levantados, faz desse cântico a sua oração nessa noite. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no seu poder. Aleluia. E aí a história conclui dizendo o seguinte: Naamã foi, mergulhou uma vez, e nada, irmãos. Ele levanta da água e olha,
mesma coisa. Mergulhou a segunda e nada. Terceira, nada. Quarta, quinta, sexta. Na sétima vez, quando ele levanta, a Bíblia diz assim: a sua pele estava como de uma criança. Glória a Deus. Aquele que não se fizer como uma criança, não pode experimentar o reino de Deus. Aquele que não se fizer humilde como uma criança, simples como uma criança, não tem como experimentar o milagre de Deus na sua vida. Ok, vamos lá. Quando nasceu a crise, segundo a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que quando Deus cria o homem, Deus vinha toda tarde para trabalhar com o homem e com a mulher as suas dificuldades. Deus vinha, sentava todos os dias às 6 horas da tarde, Deus estava ali. Ele chegava, sentava com Adão, Eva, andando pelo jardim, comendo os frutos. E Deus conversava então com eles. E Deus ia assim dando soluções para o homem e para a mulher. Mas o dia em que o homem e a mulher concluíram: não, nós não precisamos tanto de Deus assim quanto a gente acha que precisa. E é bem assim. Nós não precisamos tanto da palavra de Deus. Eu não preciso tanto de ir à igreja. Eu não preciso tanto de estudar a Bíblia. Eu não preciso, né? Eu sou o suficiente. O homem se achou suficiente para resolver os seus problemas. E aí então nasceu a primeira crise. A crise, ela vem e ela é composta de 2 caracteres. Primeiro, ela vem para mostrar o perigo. Segundo, ela vem para nos ensinar e nos mostrar uma oportunidade. Quando Deus afastou do homem por causa do pecado, Ele falou: eu preciso criar um meio para que o homem resolva o seu problema. E nasce então a crise. A crise nada mais é do que dor. A dor que o homem passou a sentir, primeiro, porque estava distante de Deus. Segundo, porque agora ele já não tem tanta sabedoria assim para resolver as suas dificuldades. Eu vi uma pesquisa esse tempo atrás falando de como que a nossa mente desenvolve e como que a inteligência nasce na mente e como que ela se desenvolve. E aí, a pessoa que estava falando sobre isso, ele falou assim, que a única maneira da nossa mente buscar escape é através da dor. À medida que a criança vai sofrendo dor da separação da mãe, dor de ter que resolver a sua angústia, o seu conflito ali, aquela crise da criança, faz com que a sua mente se desenvolva. Olha que tremendo, que bonito. Então, a crise, ela é como a febre, não é verdade? Para que serve a febre no seu corpo? Para indicar que algo está errado, que há alguma infecção ali e que você precisa estar em alerta. Então a crise, ela vem, em primeiro lugar, para nos mostrar que estamos em perigo. Em segundo lugar, para nos mostrar e nos apontar uma oportunidade. Agora a Bíblia é cheia de exemplos. E eu quero mostrar para você alguns exemplos de alguns profetas que passaram por crise. O primeiro exemplo na Bíblia
é Elias. Elias, quando Deus o chamou, ele acostumou com o sobrenatural de Deus. Irmãos, Elias era fogo puro. Certa vez, mandaram lá 50 soldados para prender Elias. Jezabel, outros reis lá mandaram, porque não gostava muito da posição de Elias. Simplesmente chegaram lá aqueles soldados para prender o profeta e falou: desce fogo do céu, queima todo mundo, viraram churrasco. Ele estava acostumado com o sobrenatural. Mas aí, Deus queria trabalhar com Elias. Deus queria trabalhar o coração do profeta. E Deus então manda uma crise. Elias começa a sofrer perseguição. Levanta lá uma rainha e começa a perseguir Elias, porque Elias tinha destruído lá os deuses que ela acreditava. Os deuses, Baal, tal. E aí então ele é perseguido. E Elias entra numa depressão profunda, numa crise profunda. E ele começa a pedir: Deus, eu quero morrer. Na crise, a primeira coisa que a gente quer que aconteça é que acabe. E a melhor forma é a morte. Elias começou a pedir a morte. Este foi a crise de Elias, uma perseguição. Agora, a Bíblia mostra também um outro profeta que entrou em crise, Jonas. Jonas entra em crise, mas olha para vocês verem qual era a crise de Jonas. Deus manda Jonas pregar o evangelho em Nínive. E Deus queria muito salvar aquela cidade. E ele vai, de muito mau gosto, assim: Deus, eu não quero. Ele queria que os ninivitas se perdessem. Ele não estava nem aí. E aí então, ele prega na cidade, 120 mil habitantes. Ele começa a pregar naquela cidade. E depois ele sobe no monte. E lá no monte ele fica esperando, porque Deus falou que iria destruir Nínive. Ele falou: quero ver esse povo morrer. E aí ele senta, como estava muito quente, Deus manda uma boboreira. Nasce uma boboreira, e faz sombra para o profeta. Então o profeta todo ali gostoso, todo gostoso, debaixo daquela sombra, esperando a morte daquele povo. Deus manda um verme e come aquela boboreira, e corta aquela boboreira, e a boboreira seca. Você acha essa história lá em Jonas capítulo 4. E aí Jonas entra em crise. A primeira vez que um homem entra em crise por causa de abobrinha, irmãos. O que nós aprendemos aqui? A crise ela pode vir, de uma perseguição, de algo real, ou ela pode vir da sua ilusão. Ele tinha uma ilusão. E tem muito crente em crise com Deus por causa de abobrinha. Tem muitas pessoas em crise por causa da ilusão. Uma das coisas que eu gosto na oração do Pai Nosso é que quando Jesus ele está ensinando nós orarmos o Pai Nosso, ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em ilusões. O trabalho do inferno não é roubar a sua fé, porque não consegue. A fé vem de Deus, aquilo que Deus me dá, Os dons de Deus são irreversíveis, diz a Bíblia.
Então, uma vez que você recebeu a fé, não tem como ser roubado, tirado. Aí o que ele faz? Ele cria então uma ilusão na nossa mente, nas nossas emoções, e aí nós entramos em crise por causa de abobrinha, por causa de ilusões. Ok? Vamos ver então aqui quais foram os ensinamentos de Deus na crise de Elias. Quero ler com você o texto da palavra de Deus. Lá em 1 Reis 19, vamos ver aqui alguns ensinamentos que Deus trouxe a Elias em 1 Reis, capítulo 19. Tão bom estudar a palavra, não é verdade? Tão bom a gente ver como que a palavra de Deus nos ensina, né? Muito bom, né? Vamos lá. Olha lá o que Deus falou para Elias. 19, a partir do verso 18, a partir do verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você chega lá no Horebe, lá embaixo assim tem a caverna que Elias ficou, lá no monte Sinai. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: que fazes aqui, Elias? Que crise é essa? E Elias diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, pois os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. Mentira, mentira. Depois você vai ver Deus falando para ele: você é mentiroso, não ficou só você não, tem mais 7.000 lá, filho, né? Aí diz aqui, e só eu fiquei. E Deus lhe disse: sai para fora dessa crise, para você entender o propósito de Deus. Sai para fora, para de ficar trancado nessa depressão, nessa caverna. Deus está dizendo para você que está assistindo aí nessa sua depressão: levanta-te, sai para fora dessa caverna, sai para fora. E começa a buscar a Deus. E aí ele então saiu para fora daquela caverna, saiu para fora daquela depressão, e pôs diante do monte. E diz aqui: e eis que passava o Senhor como um grande e forte vento que fendia o monte e quebrava as penhas diante do Senhor. Veio um vento forte, começou a derrubar árvore, as pedras começaram a rachar. E diz assim: porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Começou a tremer tudo. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Sabe por que isso aconteceu? Porque Elias estava acostumado. Ele orava, terremoto acontecia. Ele orava, o vento vinha e soprava, arrancava tudo. Ele orava, o fogo descia, irmão. Ele estava acostumado com o sobrenatural. E aí diz assim: depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Elias estava querendo ver o sobrenatural, mas para sair daquilo ele precisava ouvir a voz de Deus. Para você sair dessa crise, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Não adianta acontecer um terremoto para resolver o seu problema, cai fogo do céu para queimar esse problema, não adianta um vento forte soprando, não. Você precisa aprender na crise, na dificuldade, ouvir a voz de Deus. Você que está nos assistindo, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Você que está aqui nessa noite, nessa campanha, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus, mansa e suave. E aí Deus fala para ele, através daquela voz mansa e suave, dizendo: a sua crise não é real. Você quer que aconteça algo sobrenatural.
você não está só, tem mais pessoas. Volte, levanta, toma a sua posição de volta, porque algo vai acontecer em sua vida. Amém? Então a crise de Elias, a crise do profeta, ensinou o profeta a ouvir a voz de Deus. E olha o que diz o Salmo de número 29. Ele queria ver, Ele queria ver o sobrenatural, e Deus diz aqui: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor que é poderosa, é a voz do Senhor que é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra o cedro, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz saltar como um bezerro o Líbano e o Sirion, como filhotes de boi selvagem. A voz do Senhor separa labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir a serva e descobre as brenhas. E no seu templo cada um fala da sua glória. Tudo o que Elias precisava ver não estava no terremoto, no fogo e nem no vento, mas está na voz do Senhor, porque a voz do Senhor faz trovejar, a voz do Senhor traz labaredas de fogo, é a voz do Senhor. Deus estava falando para ele: olha, você quer vencer, Elias, você precisa aprender a ouvir a minha voz. Oh, aleluia! Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Esse versículo, Deus falou comigo esse ano. Eu fiz 40 anos de crente, Não sou uma idade aí não, irmão? 40 anos que eu conheci o Senhor. Lá no verso 2 ele diz assim: te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para dar a entender, essa aqui é a chave desse versículo, para dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo, de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Às vezes a crise vem com um propósito de te ensinar, de te humilhar, de passar necessidade, mas para que você aprenda a ouvir a voz do Senhor e dependa da voz do Senhor. Amém, queridos? Quando você entrar em crise, a sua oração é: fala logo, Deus, fala logo, pelo amor de Deus, fala logo. Porque quando você ouve, você entende, aprende e sai. Eu disse para vocês que a crise ela vem para mostrar o perigo. E o perigo, às vezes, a crise vem de algo que a gente praticou de errado, a gente cometeu algum deslize, e aí o perigo vem para mostrar a crise veio para mostrar o seu erro. Mas às vezes a crise vem como uma oportunidade de Deus para nós. Às vezes você está sofrendo a crise pelos seus próprios erros, mas às vezes não. Às vezes Deus enviou aquela crise para te ensinar algo, para nos ensinar algo. E sempre que Deus manda uma crise, ela vem acompanhada de oportunidade. Bom isso, né? Alguns estão falando: poxa, eu vim hoje para ouvir uma palavra e falando de crise, mas é assim.
Então, a palavra de Deus diz aqui que Elias aprendeu com isso, a ouvir a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é poderosa. Amém, querido? Amém? A voz do Senhor, a voz do Senhor. Quando o homem deixou de ouvir a voz de Deus, nasceu o problema. Então você quer resolver o seu problema, quer resolver a sua crise? Aprenda a ouvir a voz de Deus. Foi isso que Naamã teve que aprender. Ele foi atrás de um homem. E aquele homem falou, não, você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus e obedecer. Não sou eu que vou trazer a solução para você. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Ensine os seus discípulos a ouvirem a voz de Deus. Ensine as pessoas a ouvirem a voz de Deus. Porque uma vez que você aprende a ouvir a voz de Deus, o milagre começa a acontecer. Os problemas começam a se resolverem. Amém? Eu posso ouvir o amém? Vocês estão aí ainda? Vamos lá. Quais foram os ensinamentos que Jonas teve? Elias aprendeu a ouvir a voz de Deus. E Jonas? A primeira coisa que Deus ensina para Jonas, através daquela crise, é que ele pare de olhar as coisas com os olhos naturais. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, né? E que bom que Deus não faz do nosso jeito, né, Luiz? Deus não faz. Deus não faz do nosso jeito. Mas Ele tem o seu jeito e a sua forma. Porque Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele faz como Ele quer. Ele faz a sua maneira. E Ele faz segundo o seu propósito. Jonas entra em crise porque ele queria da sua maneira. Mas Deus não opera segundo a nossa maneira. Como eu queria, irmãos, às vezes eu olho para trás e falei, poxa, como eu queria que fosse diferente a minha vida, né? Mas não é a minha maneira, é a maneira de Deus. E a maneira que você, à medida que você vai ouvindo a voz de Deus, à medida que você vai se entregando à voz de Deus, Deus vai ajustando o seu caminho, sua vida, sua família, seus filhos, né? Seu trabalho. Outra coisa que Jonas aprende é a olhar e aprender a ver como Deus vê. Ele queria simplesmente que Nínive fosse destruída. E olha o que Deus fala para ele. Olha o que Deus fala para ele. Lá no livro de Jonas, capítulo 4. Olha o que Deus fala com ele. Deixa eu ler com vocês aqui. Jonas, capítulo 4. Lá no verso 9, do 9 em diante, Deus fala com ele assim. Então disse Deus a Jonas, faze bem que assim te ires por causa de abobrinha, aboboreira? E ele disse, faço bem sim, que me resolve até a morte. Olha que profeta, irmãos, bocudo, respondão, né? Parece aquele filho que você chama atenção e ele te dá uma resposta. Faço bem sim, eu quero até morrer. Eu estou em depressão por causa dessa abobrinha, Deus, e eu quero que o Senhor me mate. É assim que ele está falando com Deus. E Deus diz para ele, pois bem, tiveste compaixão da aboboreira, no qual nem trabalhaste, você não investiu nada nela, Jonas. Não trabalhou, não fez crescer, que de noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei eu de ter. Olha o que Deus fala. Próximo 11. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir a sua mão direita da sua mão esquerda, e também muitos animais. Deus fala para ele, você entrou em crise porque você está querendo que as coisas sejam da sua maneira, mas não é.
Eu estou olhando para esta cidade e vejo e tenho compaixão dessa cidade. Esse é o coração de Deus, né? Às vezes a gente fala: Deus, arranca essa pessoa, não quero mais trabalhar com essa pessoa, manda essa pessoa para longe, né? Ah, não quero mais fulano do meu lado. Oh Deus, por favor, transfere para o céu, né? Transfere para o céu, não é verdade? Era o que Jonas estava falando para Deus aqui. Mas Deus está falando: olha, eu tenho compaixão, eu tenho compaixão. A crise vem para nos ensinar algo. Esse ano eu tive o privilégio de trabalhar 2 pessoas que me procuraram. E essas 2 pessoas que me procuraram estavam com câncer. E câncer sem cura, segundo os médicos. E eu tive o privilégio de trabalhar com essas pessoas. Duas pessoas. O que esta enfermidade quer te ensinar? E a maior alegria, o maior gozo no meu coração, não é que essas 2 pessoas morreram, mas elas morreram em paz com a sua história, em paz com a sua dor, em paz com a sua crise. Às vezes, uma situação difícil vem com o propósito de te ensinar. E aquela enfermidade trouxe para essas 2 pessoas um grande ensinamento. Não só para elas, para mim também. Eu aprendi muito. Porque a dificuldade ele vem com um propósito só: nos ensinar. E aí eu pergunto para você nessa noite, eu quero encerrar: o que essa crise quer te ensinar? Que você pare de se preocupar com a abobrinha, ou que você aprenda a ouvir a voz de Deus? Hein? O que essa enfermidade, o que essa crise, o que esse problema no seu casamento, o que esse problema financeiro quer te ensinar? Alguns problemas financeiros vêm para te ensinar a economizar, te ensinar a parar de gastar, ou a trabalhar mais, né? Não é verdade? Né? Às vezes vem, mas nós vamos ouvir a voz de Deus nessa campanha. Vamos mergulhar nossa crise na água, quebrar o nosso orgulho e deixar Deus ministrar a nossa vida. Amém? Fica em pé no seu lugar. Nós vamos adorar o Senhor com esse cântico. Vamos agora ter essa oportunidade, né, de mergulhar os nossos pedidos nas águas de Naamã. Nós temos baldes com água aqui, e você vai ter então essa oportunidade de mergulhar o seu clamor, o seu pedido, e falar para Deus: Deus, quebra o meu orgulho, quebra, ó Deus, tudo aquilo que resiste o propósito do Senhor na minha vida. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho diga isso ao Senhor, descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Aleluia, aleluia. Senhor,
Quero pedir aos pastores que fiquem do lado de cada mesa. Nós vamos fazer uma fila aqui, né? Os pastores vão estar orando, intercedendo por você. Você vai passar, né? Passar mergulhando os seus alvos, seu clamor, sua crise, o seu problema, né? A sua dificuldade, vindo como Naamã, dizendo: Deus, quebra o meu orgulho, quebra, Deus, tudo aquilo que resiste à tua voz, quebra tudo aquilo, Senhor, tudo que é abobrinha na minha vida, tira nessa noite. Eu quero experimentar o milagre do Senhor. Amém, querido? Pode vir por aqui, ó. Vem por lá, passando aqui, por favor. Isso, pode vir, mergulhe o seu. Os pastores vão estar orando por vocês. Amém, querido? Bem rapidinho, só mergulha rapidinho, senão toda a igreja, né? Bem rapidinho, bem. Enquanto nós declaramos esse cântico em nome de Jesus. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo. Aleluia. Aleluia. Oh, vem declarando, vem orando em nome de Jesus. Os pastores estão impondo as mãos. Tem mais balde vazio aqui, ó. Pode vir nos pastores, pode vir. Vem mergulhando o seu clamor, a sua oração, a sua crise. Vem mergulhando em nome de Jesus. Então subirei como Naamã. Servir-te, ó meu Senhor. Aleluia. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do seu poder. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus. Senhor,
quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e declare isso ao Senhor. Mais uma vez. Do teu poder, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do teu poder. Levante as suas mãos. Senhor, nós declaramos em o nome do Senhor Jesus. Declaramos a tua voz ministrando a cada vida aqui nessa noite. Declaramos a voz do Senhor poderosa, alcançando essas pessoas que estão nos ouvindo pela TV, meu Pai. Oh Deus, em o nome de Jesus. A tua palavra diz que a voz do Senhor estaria atrás de nós falando. Esse é o caminho, esse é o caminho. Deus está te falando, esse é o caminho. Vença a sua crise, ouvindo a voz de Deus, voltando o seu coração para Deus, em o nome de Jesus. Diga comigo, eu recebo o meu milagre, eu recebo a palavra do Senhor, que é poderosa. Levante as suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e tenha misericórdia de ti, e te dê uma semana de paz, e que você possa ouvir a voz do Senhor, e a voz do Senhor vai tirar você dessa crise, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.